Vamos aguardar o retorno de um dos jurados para que a defesa faça a sua sustentação. Vamos reiniciar com a palavra a defesa. Lembrando que as sustentações elas só serão gravadas se utilizando o microfone. Pois bem, estando aqui o doutor juiz de direito, vice-presidente aqui do Tribunal do Júri, doutor Noé Pacheco de Carvalho, é uma satisfação mais uma vez participar com Vossa Excelência de um plenário de júri. Vossa Excelência já tem essa experiência aí de, acredito que quase 30 anos de magistratura, mais de 30 anos, e sempre tem conduzido, tanto os que eu assisti da plateia, como os que eu fui assistente da defesa, e outra vez que já participei também como assistente da acusação. E digo a Vossa Excelência que sempre Vossa Excelência manteve a imparcialidade, tratou com respeito e urbanidade, tanto o Ministério Público, o representante do Ministério Público, como os representantes também da defesa que estamos aqui fazendo o nosso papel constitucional. Saúdo aqui também, com todas as venhas possíveis, o meu grande mestre, eterno professor, doutor Arimatea, uma sumidade do direito penal, não só do Estado, que o seu nome já ultrapassou as fronteiras do nosso Estado do Piauí. Dizer da alegria, doutor Arimatea, de participar hoje, sendo um ex-aluno de Vossa Excelência, e também do doutor Marcos, que está aqui, e contribuírem muito para a nossa formação. E espero hoje também, em primeiro lugar, não decepcioná-los com aquilo que foi discutido em sala de aula e que nós levamos para a vida. E Vossa Excelência, doutor Arimatea, aqui, não só é um excelente profissional, mas, acima de tudo, e as pessoas que o reconhecem, que o conhecem e têm contato com Vossa Excelência no dia a dia, também são testemunhas do caráter. O caráter de Vossa Excelência. Aqui não. Pequeno defeito no equipamento. Então, doutor Arimatea, como eu ia dizendo, quem lhe conhece é testemunha do seu caráter, da sua conduta ilibada como um cidadão. Então, não só a mim, mas o doutor Maico também, eu tenho certeza que é uma enorme satisfação participar de um plenário de júri, onde a acusação é promulgada por Vossa Excelência. Então, tenho aqui meus votos de elevada estima e consideração. O serventuário da Justiça, saúde em nome do doutor Pablo, que também já ocupou tribuna, porque já foi advogado, e hoje funciona aqui como secretário dessa primeira vara. E preside secretaria, aliás, os trabalhos do júri nesta manhã. O público aqui presente, eu gostaria de saudar, em nome do pessoal do escritório, as estagiárias nossas que estão aqui, a Arícia, a Maíris, a Thalia está aqui, a Vitória também. Os advogados também que são sócios nossos, doutor Igor, doutor Renan, e um amigo meu ali, cujo nome é o mesmo, doutor Jairo Honório. É uma satisfação ter a presença de todos vocês aqui
A Clara, que também já foi estagiária nossa, que está aqui. É uma satisfação ver a presença de todos vocês aqui hoje, participar desse momento que é o sublime, sem dúvida nenhuma, não só para a advocacia, mas para todos aqueles que exercem o bacharelado em Direito. Não tenho nenhuma dúvida. E saúdo a advocacia, os advogados presentes, em nome do meu companheiro aqui, doutor Maico, companheiro de profissão, que assume a tribuna hoje também conosco. Carlos Augusto, bom dia a você também. Eu quero dizer a você, olhando aqui na sua cara, que é um privilégio assumir a defesa hoje em seu nome. É um privilégio para mim emprestar minha voz para esse rapaz. E eu vou contar a Vossas Excelências por quê. Quem me conhece é testemunha também que esta vai ser a primeira vez, senhores e senhoras, que eu vou pleitear no plenário do júri uma absolvição. Porque nunca pleiteei antes, porque nunca achei justa. Nunca achei que fosse de fato legítimo o pleito. Como eu tenho uma absoluta certeza de que este é o momento. Pela primeira vez, senhores, e aí até para desmistificar aquela imagem de que o advogado é obrigado a pedir absolvição. Não, de jeito nenhum, o doutor Arimatea sabe disso. Eu posso pedir, eu podia chegar aqui e pedir para vocês condenarem. Condenem o Carlos Augusto. Mas eu não vou fazer isso. Porque não há nenhuma prova nos autos que ateste para que ele tenha concorrido de fato para a prática do crime. E durante esse percurso de 1h30 que nós temos, esse tempo bastante reduzido, doutor, que antes era de 2 horas, agora é só 1h30, né? Por conta do legislador capenga que a gente tem em Brasília, que nada entende de direito e nem da vida humana, e aí nas nuances daqueles mínimos detalhes de acertos políticos, resolveram por bem diminuir meia hora essa fase inicial de peroração, para se atribuir lá na frente, numa possível réplica-tréplica. Então hoje, senhores, a vida de um ser humano, o desiderato de um ser humano, ele está sendo decidido em 90 minutos. É o tempo que dura uma partida de futebol. E digo mais a vocês, nós assumimos essa missão aos 47 do segundo tempo. O subestabelecimento nosso foi juntado hoje. Nós não participamos, eu e o Dr. Maico, deste processo, até o dia de hoje. É isso ou não é, Carlos Augusto? Carlos Augusto foi defendido por outros advogados, passou pela defensoria, não me recordo, e aí chegou nesse momento, e nas minhas visitas à Vereda Grande, a gente que advoga na área criminal, a gente sempre está por lá. Então eu recebi um pedido dele, que depois veio manifestado através da mãe dele aqui, que nos procurou, e contou a história. E a história que ela me contou me comoveu. Me comoveu, Leonardo, lhe digo de coração. Eu disse, eu preciso investigar esse processo. E aí eu investiguei o processo, vi o que cada uma das testemunhas tinham dito na fase do inquérito, vi o que tinha dito aqueles que depuseram aqui em juízo, e eu vi aqui hoje também o que disse o Railson, a dona Nilda e o Carlos Augusto. E cheguei à conclusão de que esse rapaz deve, de fato, ser absolvido. Se eu já tinha essa certeza, seu José, hoje a certeza aumentou. Então, Carlos Augusto, para mim é uma satisfação, um privilégio. Eu espero que, na minha humildade de conhecimento jurídico, na minha ignorância, porque se for comparar com um promotor, eu sou um estudante ainda nesse percurso. Mas eu não quero que em momento nenhum Vossas Excelências julguem pautado nisso, pela melhor qualidade da acusação ou pela pior qualidade da defesa. Porque nem eu, nem o promotor estamos em julgamento. Quem está sendo julgado é o Carlos Augusto. Então eu não quero que em momento nenhum eu venha prejudicar a sua defesa. Tenho uma absoluta certeza que você é inocente e nós vamos fazer o melhor trabalho possível para convencer aquelas pessoas ali de que o que a defesa prega é uma verdade. Senhores e senhoras jurados, me permitam encostar um pouco aqui. Seu Leonardo, bom dia. Dona Marlene.
Seu José, bom dia, seu José. Beatriz, bom dia. Dona Maria, Dona Rosa Divina, né? Que nome celestial, né? Lindo. E o seu Josiel, bom dia a todos vocês. O que eu vou clamar inicialmente é que ouça a defesa com a mesma atenção que ouvir a acusação. Muito bem formulada pelo doutor Arimateia. Excelências, hoje estão como juízes, vão ser tratados também como excelências. O Evangelho de Mateus, ele ensina a nós o seguinte preceito: não julgueis para que não sejais julgados, pois com a exata medida com que medirdes, haverão de medir a vós. E com a exata medida com que julgais, haverão também de julgar a vós. Há um juízo, excelências, que todos nós um dia haveremos de prestar conta, que é o juízo divino. Todos nós um dia haveremos de acertar as contas com Deus, sobre os nossos erros, porque todos nós erramos aqui em terra. E vossas excelências hoje estão incumbidos dessa função de julgar. Mas a que se refere Jesus quando ele diz que o ser humano não pode julgar? Evidentemente é o juízo de que vossas excelências, que são cidadãos e cidadãs de bem, não olhem para esse rapaz com o estigma de um assassino, de um criminoso condenado. Porque se vossas excelências fecharem os ouvidos e os olhos para o que a defesa tem a dizer, estarão condenando com base em absolutamente nada. E essa condenação seria um atestado, não um mandado de prisão para ele, mas um atestado de condenação para vocês mesmos. Porque apegado em valores outros que não os processam, esse processo que está aqui em discussão, estariam enviando à cadeia esse rapaz por um crime que ele absolutamente não cometeu. E veja a gravidade da acusação. Nós estamos falando, dona Marlene, de um crime hediondo. Hediondo. Crime cuja pena mínima é de 12 anos de reclusão. E com as duas qualificadoras que coloca o Ministério Público, se ele for condenado como requer a acusação, pegaria, no mínimo, a sentença aí já não é competência de vocês, seria do doutor juiz presidente, mas no mínimo ele estaria condenado a 17 anos de reclusão. 17 anos para um rapaz de 26 anos, né, Casal? É encerrar a vida ou a possibilidade de se reerguer de um jovem. É de fato encerrar, sairia da cadeia com mais de 40 anos. Que perspectiva o mundo oferece a esse cidadão inocente? Excelências, casos de erro judiciário, eles são absolutamente corriqueiros. Infelizmente, nós temos vários. Eu mesmo, como advogado, já peguei um caso de um rapaz condenado a 21 anos e já estava há 7 anos cumprindo pena. E aí entramos com a revisão criminal para demonstrar que aquele crime ele não seria autor do crime. Foi condenado tão somente com depoimento de quem efetivamente praticou. Igual se requer a condenação hoje do caso Augusto. Então, excelência, lá na Grécia Antiga, o doutor Arimateia sabe disso, Sócrates pregava o seguinte: ao juiz, e vossas excelências são juízes hoje, Beatriz, ao juiz, dona Maria, é dado 3 coisas. Primeiro, ouvir atentamente. Segundo, considerar sobriamente. E, por fim, decidir imparcialmente. Pois o que a defesa pede hoje a vossas excelências é que ouçam atentamente todos os argumentos que a defesa vai expor aqui. Porque tudo que eu falar, tudo que o doutor Maico falar, vai estar no processo. E eu vou mostrar para vocês, viu? Nós trouxemos cópia, o processo integral está aqui, mas nós temos cópias aqui de tudo que eu vou mostrar para vocês. Para não dizer, está falando. Não, estou falando porque está nos autos. Então, o que eu peço é que ouçam atentamente, considere aquilo que acha relevante e justo, para, ao final, decidir imparcialmente. E como o doutor promotor adiantou, a decisão de Vossa Excelência
não é fundamentada. É sim ou não. Não tem os porquês, os motivos de chegarem àquela conclusão. É sim ou não, é muito objetivo. Então, a motivação é do âmago, do íntimo de cada um de vocês. Então, o nosso compromisso, o compromisso que eu quero de vocês, é que nos ouçam também atentamente. Posso contar com vocês? Posso contar com você, Leonardo? Posso contar com você, Beatriz? Pois bem, muito obrigado. Antes de mais nada, é importante para a elucidação do crime, porque o Carlos Augusto também não está sentado aqui do nada. Algum motivo tem para ele estar aqui hoje. Mas para a gente entender essa história, porque o crime, Dona Rosa, o crime não nasce no momento que ele acontece. O crime é fruto de diversas condutas anteriores à execução do mesmo. Até porque existe um percurso do crime, chamado na literatura forense de iter criminis. E esse iter criminis, ou caminho do crime, ele passa por 4 fases. Preparação, cogitação, execução, que é a terceira fase, e por fim a consumação. Esse é o caminho do crime. Então, como dizia Shakespeare, mais importante do que entender o que, é entender os porquês. E é isso que hoje nós vamos aqui elucidar. Quais foram os motivos que levaram Railson a cometer esse crime? Por que eu digo Railson? Porque Railson já assumiu. Ele não sentou aqui e disse para vocês? Inclusive, o doutor promotor já alertou, ele era réu no processo, depois descobriram que era menor de idade, aí a promotoria fez uma representação que foi arquivada porque ele já tinha completado 21 e não podia mais ser punido, nem como adulto e nem como menor. O Railson não teve punição nenhuma disso aqui. O Railson que sentou aqui e assumiu que tomou o facão da vítima e deu o golpe de facão nele. Não teve punição nenhuma para ele, não. Agora esse aqui, que ninguém nem viu ele fazer nada, está aqui. Está aqui, respondendo. 5 anos sendo martirizado, massacrado. Dona Maria aqui, ó, a mãe dele ali, aqui na frente. Aqui, parente e amigo dele. Vocês acham, primeira reflexão que vocês façam, se esse rapaz fosse uma pessoa ruim, de fato, como quer fazer crer o Ministério Público, a acusação, ou o delegado no inquérito, se ele fosse uma pessoa ruim, tinha alguém aqui por ele hoje? Zero questão, esse pessoal aqui veio a pé. Lá do Filadélfia, não é, Dona Maria? Do Filadélfia. Lá na saída, depois da Universidade Federal, depois do Instituto Federal, vieram a pé. E ela aqui, eu sou testemunha, coitada da mãe dele, e coitado de quem é mãe. Coitado de quem é mãe e tem que passar por uma situação dessa. De fazer todo o esforço possível e impossível para constituir um advogado com um dinheiro que ela nem tem para defender o filho de um crime que ele nem cometeu. Triste da mãe e do pai que passa por uma situação dessa. E todos nós, absolutamente todos nós, estamos sujeitos a que aconteça isso também conosco, ou com alguém de nossa família, ou alguém próximo. Talvez alguém de vocês até conheça alguém que passa por situação semelhante. Triste da mãe ou do pai que passa por isso, porque não abandona o filho, não. Pessoal, para nós entendermos os porquês do crime, a gente tem que fazer aqui uma narrativa cronológica dos fatos. E eu quero que vocês acompanhem comigo. Tudo bem? No dia do crime, às 9h30 da noite, o Carlos Augusto sentou aqui e falou, por volta de 9h30 da noite, ele chegou no bar da Simba, com os amigos dele, né? Milunga, o Jairo, que não era eu, era outro Jairo, né? E o Johnny. Eles 4 num carro foram beber, normal, dia de sábado. Eu também faço isso. Foram beber, normal. Chegaram no bar, estava fechado, não era? Bem, ouviram o som. Não, a festa é mais na frente. Bora. E foram.
Esse bar onde estava tendo a festa era o bar da Havana. Quem é a Havana? A Havana é tia do Rails. Sentou aqui e disse que tinha metido mesmo o facão no caba. A Havana é tia do Rails. Certo? Para vocês se situarem aqui. Então o Carlos Augusto está bebendo com os amigos dele no bar da Havana. Isso de umas 9h30, não foi? 9h30 ele chega lá e está bebendo. E assim fica. Por volta das 11 horas da noite, está nos autos. A polícia chega lá. Qual polícia? Primeira militar, não foi? A polícia militar passou lá, 4 policiais desceram da viatura, o som do bar, baixaram o som quando viram a polícia, e aí o policial perguntou, alguém viu passar uma pessoa correndo? Não, ninguém viu, alguém. Pessoal, eles não chegaram direto para o Carlos Augusto, não. O Carlos Augusto não era suspeito de nada até aquele momento. Chegaram no bar, tinha um monte de gente, perguntaram para todo mundo. Você viu alguém passar aqui? Não, não vi não. Você viu alguém passar correndo aqui? Você viu alguém com facão? Você viu alguém sangrando? Você viu alguém pedindo socorro? Não, ninguém tinha. Não foi só ele que não viu. Ninguém do bar não tinha visto. Então a polícia passou. Perguntou, foi embora. Quando a polícia sai, a militar, o som do bar continua desligado. Tinha desligado, não era? Pronto, desligou o som e assim ficou. Só que continuaram bebendo lá. O pessoal continuou, né? O pessoal continuou bebendo. Alguns minutos depois, o carro da polícia passa de novo e desce uma rua. O que é que tinha na outra rua? Na outra rua, na rua lateral ao bar que ele estava, o bar da Havana, era a casa de Railson, que sentou aqui e disse que tinha dado as facadas, as lapadas de facão, cortou o rapaz lá. Na outra rua era a casa do Railson. Então a polícia já tinha algum motivo para achar que foi alguém lá. Na mesma rua da casa de Railson mora Totó, que é irmão dele, e mora também o Joilson, que é conhecido como Jojó. Esses 3 são irmãos. Esses 3 têm uma rixa com ele. Esse aqui, queria aqui só abrir um parênteses, doutor. Esse rapaz aqui hoje está preso. Pavilhão B da Vereda Grande. Eu tive que pedir até pelo amor de Deus o diretor, o João, que sempre atende, e também deixar aqui meu abraço para os agentes penitenciários, em nome do Valberto, que sempre recebe a gente extremamente bem. Eu tive que pedir, não coloque esse rapaz no pavilhão C não, que vão matar ele. Porque no pavilhão C está preso o Totó. Totó que é irmão do Railson. Desculpa eu ficar repetindo, é para vocês fixarem, porque estão conhecendo a causa hoje. Totó, irmão de Railson, que matou o Rogério, está preso no pavilhão C da penitenciária Vereda Grande. E já sabe que se ele for para lá, morre. Já sabe. Está com medo. Esse aqui, doutor juiz, doutor promotor, perguntaram para o Railson, rapaz, tu não está falando, é por medo? Ele disse, não. Medo de quê? Quem está com medo é esse aqui. O Carlos Augusto está com medo. Porque ele podia falar muito mais em defesa dele e não fez para não se comprometer. Porque ele sabe que se ele voltar daqui para a Vereda Grande, vai ter retaliação lá. Então percebam que não estou mandando esse rapaz, não é somente para a prisão. Talvez vocês estejam mandando ele para o cemitério. Porque vai ter retaliação. Não tenha dúvida disso. Então quem está com medo aqui hoje, não é Railson não, quem está com medo é ele. Carlos Augusto. Esse está com medo, porque ele fez foi me confessar. E hoje ele não quer dizer aqui, ele pode não repetir. Doutor, eu estou com medo. Eu não fiz e vou acabar pagando pelo que eu não fiz. Não pode falar nada. Se falar, morre. O que é que adianta? Se falar, morre. Então perceba a dificuldade de sentar no banco do réu sob essa ameaça, que é uma ameaça real.
Então, senhores, voltando à cronologia dos fatos. Leonardo, 11 horas a polícia passou. Perguntou no bar se tinham visto alguém. Ninguém viu, ninguém. Foi só ele não, ninguém. Tinha umas 50 pessoas tinha lá, não tinha Carlos Augusto. 50 pessoas tinha, que tinha umas 7 mesas ocupadas, pois ninguém viu nada. Só ele que não viu. Pois bem, quando a polícia volta para a rua de baixo, a casa de Railson e Totó, eles param lá. E nesse momento, Dona Vana, dona do bar que o Carlos Augusto estava bebendo, ela viu aquele movimento da polícia na casa do sobrinho dela, que ela viu o carro descendo para lá. Ela disse, ela lá no bar que estava atendendo, quem estava atendendo era ela. Ela disse, vocês ficam aí, que eu vou bem aqui na casa do meu sobrinho, ver o que é que está acontecendo. Foi ou não foi, Carlos? E ela saiu e ficou atendendo a filha dela, não foi? Ficou com vocês lá. Pois bem, quando Dona Vana volta, já era com a notícia. A polícia levou o Totó, que é o sobrinho dela. Totó, que é o irmão do Railson. Eu vou repetir que é para vocês fixarem. A polícia leva Totó. A polícia levaria Totó por acaso? Levaram, ele foi preso. Foi preso em flagrante. Totó vai para a delegacia e depois, por motivos que eu considero até espúrio, ele foi liberado. Ele foi liberado pelo simples fato de ter dito, rapaz, não fui eu não, foi meu irmão e outra pessoa. Isso aí para a polícia foi motivo suficiente. O cara que tinha indícios de que ele esteve na cena do crime. Mas o fato dele ter indicado alguém como autor já foi suficiente para ele ser eliminado. Totó nunca mais participou do processo. Pronto, saiu. Ele não veio nem depor na fase de instrução. E nem aqui hoje também não foi arrolado como testemunha. Então veja só, o primeiro suspeito do crime é Totó. Quem é Totó, para repetir Vossa Excelência, irmão de Railson, que assumiu a autoria do crime. Então Totó, não fui eu, foi Railson. Railson, 3 dias depois, Railson vai depor. E ele disse que cometeu o crime com o auxílio de outra pessoa. Ele disse quem foi essa pessoa? Disse não. O promotor disse aqui, não, mas lá no inquérito você diz. Ele disse não, ele disse aqui para vocês. Eu não disse não. Se tiver lá no papel, foi o Daniel que botou, que é o agente da polícia. Então perceba aqui. O que eu quero mostrar a Vossa Excelência é que aqueles que são incumbidos de funções de Estado, às vezes também erram. Como a polícia errou durante toda a investigação que conduziu a essa denúncia. A polícia errou. A polícia criou a figura de um suspeito, atribuiu essa figura à imagem de Carlos Augusto e decidiu que pronto, é ele. Mesmo todas as provas apontando para outras pessoas. E eu vou já dizer para vocês quem são essas pessoas. Porque eu fiz um trabalho de investigação, em uma semana que me deram, muito melhor do que o da polícia. Depois, se quiserem que eu auxilie nas investigações para encontrar o real criminoso que cometeu esse ato, eu me ofereço, está aqui gravado, eu estou me oferecendo para auxiliar a Polícia Civil nas investigações. E não vou cobrar nada por isso. Então, senhores, vejam o seguinte. Quando a Vana, quem é a Vana? É a dona do bar, que Carlos Augusto estava bebendo. Quando Vana volta para o bar, já sem som, não tinha mais som tocando, tinha os clientes bebendo. Então, tudo que ela conversava, todo mundo ouvia. E Carlos Augusto ouviu o que ela falou lá perto dele, um popular perguntou, e aí, dona Vana, o que foi que houve? Rapaz, levaram meu sobrinho Totó, estão dizendo que foi ele que matou esse cara. E ela, abalada, entrou para dentro da casa e ficou no bar a filha dela, não foi? E as pessoas? E as pessoas ficaram, aí foram saindo de um por um. Quem saiu por último do bar foi esse aqui. Saiu 4 horas da manhã. Ah, tem testemunha? É lógico que tem.
Tem testemunha, só o que tinha era testemunha para dizer isso aqui hoje para vocês ouvirem. Mas nenhuma, absolutamente nenhuma, foi arrolada, nem pela promotoria, evidentemente, porque pleiteia a condenação, e nem pela defesa. Que também falhou nesse ponto, porque se nós trouxéssemos duas testemunhas de um universo de umas 50 que tinha lá, esse aqui estava resolvido. Não tinha nem julgamento dele. Agora, Carlos Augusto é intimado a comparecer na delegacia. Rapaz, estão dizendo que foi um tal Neguinho. Quantos neguinhos tem lá nesse conjunto? Tem um bocado, né? Um bocado de neguinho. Mas o neguinho que a polícia queria era o neguinho que eles já tinham visto no bar da Havana. Porque esse aqui, eu tinha como botar ele na cena do crime. Foi ele estava lá no... um tal neguinho, um tal. Percebe, eu vou mostrar para vocês. Os depoimentos estão aqui, eu vou mostrar para Vossa Excelência. De que ninguém, não tem nenhum auto de reconhecimento de pessoa para apontar esse aqui como sendo o neguinho. E não há ninguém, nenhuma testemunha ocular, que tenha visto, mesmo sem saber o nome, que tenha visto ele. A pessoa que viu, a Maria da Guia, que eu fui pedir o facão, Maria da Guia diz que viu um vulto. E que ouviu pancada, ouviu. Mas sabe o que eu acho engraçado do depoimento de Maria da Guia? Porque ela ouviu as pancadas, mas não ouviu nenhum grito. Quem diabo é, com perdão da expressão, quem é que apanha calado? O cara tentando matar, paulada, facão, o cara não dá um grito de pedir socorro, sendo no quintal de uma casa. Na primeira paulada, doutor, já morreu. Ele estava vivo quando o SAMU chegou, doutor. Então perceba como há uma incongruência aí nessa acusação. E aí, somente no dia seguinte, ou seja, Carlos Augusto sai 4 horas da manhã, vai para a casa dele, dormir. No outro dia de manhã, a mãe dele acorda ele para dizer: faz aquele negócio lá dos zoonoses, estão dizendo que foi o Rails, porque até esse momento ele não sabia quem foi, não. Ele viu a dona Vana comentar que levaram o Totó. Mas no outro dia, quando ele acorda, a história já é diferente. Aí a mãe dele conta para ele. Estão dizendo que foi o Rails e um tal de Neguinho. A mãe dele. E aí ele fica sabendo. E a mãe dele preocupada: meu filho, será que não vão querer dizer que esse Neguinho era você, não? Eu devia ir para o interior, para ficar um tempo aí, escondido, a poeira baixa. Ele: não, mãe, eu não vou, não. Se eu não devo, eu não vou. E ficou. Foi ou não foi? E ficou. Mesmo a mãe dele com medo. Mãe é mãe. Filho não cometeu, mas sabe que a polícia vai perseguir? Qual é o motivo que a polícia tinha para perseguir o Carlos Augusto? Por conta de outros processos que ele respondia. Sabe por que Carlos Augusto está preso? Não é por essa acusação aqui, não. Ele está preso por uma acusação de tráfico. Processo que está na fase ainda inicial. A denúncia não foi nem recebida. Está na fase de defesa preliminar, ou defesa prévia. Ou seja, não há nenhum processo formado. Ele foi preso como traficante. Sabe por quê? Porque foi encontrado com 43 gramas de maconha e R$10 no bolso. Olha só que traficante. Rapaz, se isso for tráfico, você está na profissão errada, meu amigo. 43 gramas de maconha. E era dividido em 3 cigarros. Para usar. Isso aqui que usa droga. E R$10 no bolso. Veja só que traficante. Né? A gente vê na televisão as apreensões de toneladas. Os caras milionários, bilionários, lavando dinheiro. E de repente aqui a gente considera tráfico a conduta de andar com 43 gramas de maconha. Pedi para soltar 3 vezes. As 3 vezes o juiz negou. Pedi a revogação, relaxamento, pedido de liberdade. Todos os pedidos foram negados. Ele está preso por tráfico. E o fundamento é de que ele seria uma pessoa perigosa, porque responde a outros processos.
Agora eu vou dizer para vocês os outros processos que o promotor citou. Ele respondeu um processo de furto, aí está aí, a consulta é pública, pode ser feita aqui. Quem quiser até me apartear nesse sentido. Ele respondeu a um processo de furto, ele foi absolvido. O doutor Noé julgou e absolveu, porque ele não tinha nenhuma relação com aquilo. Sabe como era esse furto? Ele trabalhando, descarregando caminhão de areia. E a areia, o dono lá da areia tinha feito uma combinação errada e a areia não era do cara. Então o cara trabalhando foi preso. Respondeu o processo. Uma areia que ele lá sabia a origem, ele foi chamado para descarregar. E assim ele fez. Veja só, como é que começa aí. Como é que se começa a formar um elemento criminoso na comunidade. Depois ele respondeu por violência doméstica, injúria e ameaça. Nesse processo, a suposta vítima mesmo retirou a queixa. Está aí também, a consulta é pública. Retirou, então o processo foi arquivado. Outro processo que ele respondeu, também de ameaça, no juizado, teve uma transação penal, ou seja, o oferecimento é antes do processo. Então, não há nenhuma condenação contra esse rapaz. Somente falsas e falsas acusações, reiteradas, Beatriz, uma atrás da outra. E aí, quando a polícia tem a oportunidade, em 2013, de botar esse cabo atrás das grades, ele disse, é agora. Vamos juntar o que ele já tinha com esse fato aqui, que esse aqui é hediondo mesmo, esse aqui ele vai ser preso. Vamos jogar isso para os jurados, que eles vão absolver. Senhores, Carlos Augusto, o Neguinho, ele é a vítima preferencial do sistema penal brasileiro. O sistema penal que prende, hoje, 726 mil pessoas. O que nos torna, seu José, a terceira maior população carcerária do mundo. Veja só que título que nós temos. Veja só a referência. Nós somos a terceira maior população carcerária do mundo. E 40% desses presos são provisórios, igual ele aqui. Que divide hoje uma cela com mais 29 pessoas numa cela. Sabe o que é isso? É dormir em pé. Ele divide uma cela com 29 pessoas. 29 pessoas. Imagine isso aí, seu José. Imagine isso aí. Podia ser um filho do senhor, sabe por quê? Porque a acusação é injusta. Eu tenho uma absoluta certeza que um filho do senhor, se o senhor tiver filho, ele não cometeria um ato dessa natureza. Assim como esse aqui, filho de Dona Maria, também não cometeu. Mas podia estar respondendo. Sabe por quê? Porque também, Neguinho, ele tem a cor de pele preferencial das penitenciárias brasileiras. 80% dos presos no estado do Piauí são negros. Sabiam disso? Toda semana eu estou na Vereda Grande. Eu digo a vocês que a estatística daqui é pior. Porque eu nunca vi um branco preso. Aqui eu nunca, deve ter, pode ter. Mas eu nunca vi. Esse, então, é o cliente perfeito do sistema penal. Vamos encarcerar ele, que ninguém se importa. Ninguém está nem aí com esse tipo de gente, não. Ele não já foi acusado de furto? Foi absolvido. Ele não já foi acusado de ameaçar? Foi, também foi absolvido. A mulher retirou a queixa. Ele já foi acusado de tráfico, como está sendo agora? Então vamos deixar ele lá. Veja só que absurdo. E aí, detalhe. O que Vossas Excelências estão julgando hoje não é o caso Augusto de agora, não é se ele é um traficante ou não, não é se ele ameaçou alguém ou não. Vossas Excelências estão julgando se no dia 4 de maio de 2013 ele foi uma das pessoas que concorreu para o homicídio do Rogério. É isso aqui. Então esqueça os outros fatos que foram comentados. Mas que deveriam ser pontuados tão somente, Leonardo, para você entender por que esse rapaz foi parar no banco dos réus. Porque a polícia queria isso demais. É agora, o momento é ele. Alguém viu o caso Augusto no Zoonose no dia? Não, rapaz, ele estava no bar. Ah, então, perfeito. Se ele estava no bar, tem quem diga que ele estava no bar. Eu não tenho quem diga que ele estava na cena do crime. Porque do bar
da Havana para o local do crime era mais ou menos umas 6 quadras. Não tinha campo de visão, não. Enxergou matar Rogério. Ele não enxergou isso, não. Então a polícia tinha o quê? Tinha gente para espalhar a notícia de que um tal Neguinho, Alguém apontou assim, o Neguinho é esse aqui. Um tal Neguinho pode ser... Todos vocês devem conhecer alguém com esse apelido. Que é até um apelido carinhoso, né? Neguinho. Eu tenho um amigo com esse apelido, a gente chama Neguinho. Tenho. Podia ser qualquer Neguinho, mas o Neguinho que a polícia achou para culpar foi esse aqui. Esse é o caso típico de você estar no lugar errado, na hora errada. Agora, por que não levaram a Havana, dona do bar e tia do Rails, para ela depor e dizer: Vana, você viu o Carlos Augusto em algum momento sair do seu bar? Porque eu acredito que para você matar alguém, nunca matei ninguém, mas acredito que nessa incitação que a promotoria diz, ele ficou estimulando o outro. Mata, rapaz, não sei o quê, pegou... Entendeu? Essa incitação com a fase de execução, porque ainda correr atrás, isso levaria uns 15 minutos, pelo menos. E aí, ele teria, evidentemente, a roupa dele ia estar suja, manchada, ia ter mancha de sangue. Porque quem dá a paulada, o efeito natural é de o sangue pular. Se o corpo da vítima estiver no chão, ela vai respingar na calça. Se ele estiver em pé, vai respingar na camisa. Isso é uma reação, aliás, isso é uma ação natural. Mas Carlos Augusto não foi encontrado com mancha de sangue nenhuma. Agora, eu vou dizer a Vossa Excelência aquilo que eu considero o erro mais grave, um erro crasso contido nas investigações. Carlos Augusto foi levado à delegacia para depor e dar a versão dele. Quando o Carlos Augusto vai à delegacia, a arma do crime estava lá. Qual era a arma do crime? O facão não. O facão ninguém encontrou. Mas o pedaço de madeira que usaram estava lá. Que esse pedaço de madeira, diga-se de passagem, ele foi abandonado propositalmente ao lado do corpo da vítima. Porque quem deu as facadas, levou o facão embora. E quem deu as pauladas, deixou lá. Provavelmente de propósito. Então, ao lado do corpo da vítima estava o pedaço de pau, o pedaço de madeira. Pois este pedaço de madeira estava na delegacia quando esse rapaz foi. Por que o delegado não requisitou um exame papiloscópico? Pegava as impressões digital dele e comparava com o que fosse encontrado naquele pedaço de madeira. Aí, naquele momento, nós íamos ter uma conclusão. Foi ele. Se achasse as digitais, ele ia ser um suspeito ideal agora. Tá. Sabe por que a polícia não fez isso? Tinha a faca e o queijo na mão. Se eu encontro a digital desse rapaz nessa arma do crime, aquele vai ser indiciado, denúncia e vai chegar no tribunal do júri e vai ser condenado. Porque a prova é forte. É uma prova material forte. A maior que nós teríamos nesse momento. Então, o delegado teve a oportunidade. Vou puxar ele aqui e vou puxar o pedaço de madeira e ver se tem alguma impressão digital dele, se ficou na arma do crime. Mas o delegado não fez isso. Sabe por quê? Porque o delegado sabia que não foi ele. E ele não queria produzir aquela prova que seria contrária à acusação, que seria contrária às investigações. Porque uma coisa é muito clara, meus amigos. Seu José, desde um primeiro momento, quando eliminaram o totó da investigação, eles quiseram prender esse rapaz aqui, eles quiseram condenar ele. Então, o campo de visão da investigação ficou absolutamente restrito. Eu tenho que condenar o Carlos Augusto. Eu tenho que levar o Carlos Augusto para o júri. Como é que eu vou fazer isso? É simples. Eu não vou ouvir as testemunhas que tiram ele da cena do crime, porque ele vai lá e diz, eu estou no bar. E por que o delegado não chama ninguém do bar para depor? Ninguém do bar que ele estava não foi depor. Nem a Vana, que é tia do Rails. Que ela podia até contar uma história emocionada para proteger o sobrinho dela. Ninguém do bar. Vossa Excelência não acha isso suspeito, não? Quem quer apurar a verdade, apura todos os caminhos. Todos. Não deixa nenhum rastro.
Então não chamaram ninguém do bar, porque ele era o suspeito ideal. É isso aqui. Ah, se eu chamar do bar, vão dizer que ele estava lá e não saiu. Então eu não quero esses aí. Tira. E foram tirando. Ah, se eu fizer a impressão digital, vai atestar que não tem impressão dele na arma do crime. Aí ele já sairia da condição de suspeito. Então isso aí não serve para mim. Então não vamos fazer impressão digital nenhuma. Que foi uma falha também da defesa não pedir isso. Porque hoje você não estava sentado aqui. Com todo o respeito ao trabalho do advogado que nos antecedeu. Mas essa posição que ele ocupa há 5 anos, ela é deveras ingrata. Porque eu disse para ele, Carlos Augusto, quando chegar aqui está sua família. Mas nesse momento, é só eu e você contra todos. Contra o que a sociedade pensa daquele que senta no banco dos réus. E às vezes até confundindo o advogado com o próprio criminoso. Ah, o advogado defende bandido, é bandido também. Direito de defesa é constitucional, senhores. O advogado é indispensável à administração da justiça. Então percebam que em nenhum momento a Polícia Civil faz qualquer esforço para tirar Carlos Augusto da cena do crime. Excelências, o resultado, quem diz o artigo 13, quanto tempo já tem aí, Mike? A gente tem que correr aqui contra o tempo. O resultado de que depende da existência do crime, ele somente é imputável a quem lhe deu causa. Artigo 13 do Código Penal. Que considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E aí eu pergunto a Vossa Excelência, não preciso me responder, respondo para vocês mesmos. Qual foi a causa, qual foi a ação desse rapaz aqui que concorreu para o evento morte do Rogério? Qual foi a ação praticada por ele e provada nos autos? Absolutamente nenhuma. Excelência, ninguém também é acusado sem motivo. A todo o que corresponde um porquê. Então por que Totó, ou por que Railson colocaria Carlos Augusto na cena do crime? Pelo mesmo motivo relatado pelo Railson. Railson falou aqui. Não, eu não tenho amizade com ele, não. Eu tenho inimizade. Inimizade mortal. Ele falou, vocês ouviram. Lembra disso? Ele falou aqui. Nós somos inimigo mortal mesmo. Então, Railson viu ali uma oportunidade. Olha, ele matou o Rogério, que já era um desafeto dele. E o outro desafeto dele ele manda para a cadeia. Só. 2 coelhos e uma paulada só. Um eu mato, o outro eu mando para a cadeia. Foi o que foi feito. Matou um, o outro mandou para a cadeia. Agora tem uns depoimentos aqui que é importante a gente discutir. Pega o depoimento bem da Micaela, por favor. Pessoal, Micaela, para quem não sabe, porque ela não compareceu aqui hoje, ela foi arrolada como testemunha, mas não foi intimada. Micaela é a esposa da vítima. Ou era a esposa da vítima. Micaela, senhores, tem uma versão bem diferente da denúncia para contar para nós. E aí nós sublinhamos alguns trechos do depoimento de Micaela, onde ela fala, naquele dia, veja só qual era a situação de Micaela. Acompanhem comigo antes de vocês lerem aí. Micaela era uma mulher que apanhava do marido, do Rogério, isso ela relata até aqui também, apanhava constantemente, ele gostava de beber e gostava de confusão. Rogério não era santo não. Ah, merecia morrer de jeito nenhum, ninguém merece morrer. Você paga pelos seus pecados em vida, e depois acerta as contas com Deus. Mas só estou dizendo a vocês que Rogério não era santo. Então Micaela, que apanhava muito de Rogério, era a esposa dele.
E ela diz aqui outra versão. Nesse dia, ela estava na casa da mãe. E na casa da mãe, no sogra de Rogério, Rogério foi lá com um facão. Olha, primeiro momento em que o facão aparece. Rogério vai com um facão na casa da sogra, ameaçar todo mundo que está lá. E aí o tio dela aparece, um tal de Genival, conteve Rogério e Rogério foi embora. Quando Rogério volta, aqui ela diz, por volta de 9h30, Rogério volta. E Rogério volta pedindo desculpa. Desculpa eu ter ameaçado vocês. Ele já voltou desarmado, ela diz. Desculpa eu ter ameaçado vocês. Vamos para casa, chamou a mulher, mas ela não foi. Aí ela diz assim, ó. Nessa primeira trecho sublinhada aqui, ó. Acompanhe comigo aqui o que ela diz. Ó, já sem o facão, neste momento, Rogério falou para a declarante que horas antes, naquele mesmo dia, tinha entrado em luta corporal com Totó. Olha só, está acompanhando? O que é que Micaela diz, esposa de Rogério? Que no mesmo dia, no dia 4 de maio de 2013, Rogério e Totó saíram nos tapas. Está dizendo aí, vocês viram. E que Totó, acompanha, lhe ameaçou dizendo, ou tu me mata, ou eu te mato. Vocês estão vendo isso aí? Não é invenção minha não. Está vendo aí? Está aí, né, Leonardo? Josiel, você viu aí? Conseguiu acompanhar? Pois bem. Então, olha o que é que o marido diz para Micaela. Rapaz, eu briguei aqui mais cedo com o Totó, e ele disse que ou eu matava ele ou ele me matava. Ela diz aí. Que poucos minutos depois, seguindo aí, essa mesma linha ainda, essa parte não está sublinhada, mas é em sequência, tá bom? Que poucos minutos depois, Rogério saiu correndo em direção à rua da casa de Totó. Olha aí, para onde é que Rogério foi. Que na rua da casa de Totó também mora Jojó, que é o Joilson e Railson. Entenderam o que eu estou falando, como está nos autos? Railson, Joilson e Totó moram na mesma rua. E a esposa de Rogério diz aqui que depois de conversar com ela, por volta de 10h30 da noite, Rogério sai no sentido da casa deles. O que ele ia falar, aí eu não sei. Pode ter acontecido o que está ali no inquérito, de ele ter tentado furtar a televisão de Railson e ser surpreendido. Mas não. Pode ter acontecido outra coisa. Ele pode ter ido para acertar a conta com o Totó. Não pode ter acontecido? Porque ele acabou de dizer para a mulher dele que brigou com o Totó e que ele tinha dito, ou tu me mata ou eu te mato. Então, quem deve que quer morrer? Eu vou tomar a frente. Ele pode ter ido lá na intenção de matar o Totó. E se deu mal. Mas vejam só, como a investigação poderia ter sido conduzida sobre esse ponto e não foi. Porque a polícia queria esse aqui, não queria Totó. Totó tinha outras acusações, hoje Totó está preso. Tem outros processos que ia botar ele na cadeia. Eu queria era esse aqui, que não tem nada incriminando ele, eu quero ele. Tirar o caso Augusto de circulação. Mas Micaela diz mais. Veja só. Que por volta de 10h30, o seu compadre, o Kim, foi até a casa de sua mãe para lhe dar a notícia que tinham matado o Rogério, tá bom? Agora vamos aqui nessa parte final. Ó. A última parte sublinhada, eu quero que vocês vejam com atenção isso aqui. Olha só, como nós vamos colocar uma pessoa na cena do crime. Que na mesma noite foi com a polícia na residência que vivia com o Rogério. Vocês estão vendo isso aí? Dona Maria, está acompanhando aí, Dona Maria? Pronto. Então, quem é que foi com a polícia? Micaela. Micaela vai com a polícia na casa dela. E lá chegando, olha aqui, atenção aqui, Dona Marlene. Lá chegando, constatou que as portas e janelas tinham sinal de arrombamento. Que também foi encontrada em frente à sua casa, jogada no chão, uma bicicleta de cor preta, pertencente a um indivíduo conhecido como Zé Pretinho. Guarde esse nome, Zé Pretinho. E que Zé Pretinho, pode continuar a leitura,
tinha uma rixa com o Rogério, pois os dois também tinham brigado há 15 dias atrás. Veja só, senhoras e senhores do júri, veja o que diz Micaela, que por um infeliz acaso do destino, não pôde dizer essas mesmas coisas hoje a Vossas Excelências, porque não foi arrolada como testemunha imprescindível, e foi arrolada pelo Ministério Público, e ela não compareceu porque não foi intimada. E a gente não tem como trazer ela aqui mais. Mas o que ela tinha para dizer, ela disse na delegacia. O que é que ela disse? O que ela disse ajuda a nós elucidarmos o crime. O que é que ela diz? Primeiro, que Totó tinha ameaçado o marido dela no dia do crime, ou tu me mata ou eu te mato. E segundo, quando ela chega na casa deles, tinha sinal de arrombamento nas portas e janelas, e uma bicicleta abandonada na frente da casa de um cidadão conhecido como Zé Pretinho, que teve uma rixa com o Rogério há 15 dias. Há 15 dias eles tiveram uma briga. E nisso, evidentemente, ficou algum sentimento de vingança. Uma hora a gente se acerta. Então perceba, senhor, que em momento nenhum o processo pende para a acusação desse rapaz aqui. Por um infeliz acaso do destino, ele estava no zoonose nesse dia. Mas vocês vão condenar o Carlos Augusto porque ele decidiu, num sábado à noite, tomar cerveja com os amigos dele? Isso é uma conduta social reprovável? Porque se for, eu também vou sentar aqui, porque eu faço isso todo sábado. Saio com meus amigos para beber. Se for, eu sento ali também. E Vossa Excelência me julga. Totó tinha motivo para matar Rogério. No mínimo 2. Primeiro, Totó é irmão de Railson. Ele tinha esse motivo de ajudar o irmão dele. É uma família unida. Unida para o crime, mas é unida. Segundo motivo, ele mesmo tinha brigado com o Rogério naquele dia. E disse para ele, a esposa do Rogério diz: ou tu me mata ou eu te mato. Só, quem é casado aqui, acredito que todos vocês, sabe que tudo, um casal conversa tudo. Pois Micaela diz que não sabia nem quem era Neguinho. Está aí, pode ler, na última página, ela diz, não sabia nem quem era Neguinho. Como é que a esposa de um cidadão não conhece seus amigos e principalmente seus inimigos? Será que se Carlos Augusto tivesse alguma rixa com Rogério, a esposa dele não ia saber, não? É lógico que ia saber, é lógico que ia saber. Assim como ela sabia do Totó e do Zé Pretinho. Assim como ela sabia desses dois. Então, outro elemento que não foi investigado. A bicicleta de Zé Pretinho na frente da casa. A casa com sinais de arrombamento. O que é a situação que parece lógica? E acompanhem comigo. Não parece lógico. Vamos supor que ocorreu o furto. Rogério tentou furtar a televisão de Railson. Foi surpreendido, ele desarmado, porque a mulher dele disse que ele já estava sem um facão. Ele corre para a casa dele. Na casa dele, o pessoal vai lá e tenta entrar. Tinha sinal de arrombamento. Está aí no processo, vocês leram aí. Tentando entrar, ele se arma, pega o facão. E aí ele sai da casa. Agora, se ele sai para correr das pessoas que estavam atrás dele, ou se ele sai para agredir, aí eu não sei. Eu sei que ele saiu da casa. Não conseguiram arrombar a porta. Tentaram. Tentaram pela frente, ele saiu pelos fundos. E nisso começou a carreira de 2 contra 1. Um armado, 2 desarmados. Um pegou um pedaço de pau, um pedaço de madeira, e o outro correu pedindo facão. No bala da guia, que ele disse aqui, que correu pedindo facão. Mas aí conseguiram desarmar o Rogério e matar ele, com o próprio facão que ele estava usando. Agora, não me parece lógico, Leonardo, está sendo comigo, Dona Marlene, não parece lógico, Dona Rosa, não parece lógico que aquele rapaz que abandonou a bicicleta na frente da casa da vítima tinha alguma relação com o crime, não? Certamente ele chegou na bicicleta e quando viu a vítima em disparada, era mais rápido correr do que pedalar. Largou a bicicleta e saiu correndo atrás. Não parece óbvio não isso aí? Pode,
não ter sido o que aconteceu. Porque ninguém sabe o que de fato aconteceu. Mas não deveria pelo menos ser investigado? Não deveria, não? Pelo menos ser investigado? Zé Pretinho. Zé Pretinho tinha rixa com o Rogério. Pretinho, neguinho, são palavras quase homófonas. Palavras que têm grafias diferentes e uma pronúncia parecida. Até porque pretinho e neguinho conduz ao mesmo significado. Depende do contexto que for usado. Agora raciocine comigo. Pretinho é a pessoa que Micaela, esposa da vítima, acusa. A bicicleta dele estava lá em frente de casa e ele tinha uma rixa com meu marido. Pretinho não foi investigado. Todos vocês sabem que o fuxico conversa de um para outro. Quem foi? Ah, foi um tal. Todos vocês sabem que o fuxico nunca chega no destinatário conforme ele foi originalmente publicado. Então, Micaela é a primeira pessoa a se posicionar, porque até então Totó não estava preso, não. Ninguém tinha ido na casa de Totó, era 10h30 da noite. Foram lá 11 horas. E ela diz, bicicleta aqui é de Pretinho. E nisso um vizinho já passa para o outro, vixe, um tal Pretinho. Lá na frente, essa versão chega distorcido. Pretinho e neguinho. Ah, deve ser a mesma pessoa. É o neguinho. Ah, então é o neguinho. Daí começa a acusação para esse rapaz. Estava no lugar errado, na hora errada e com o apelido errado. Olha só que desgraça. Vocês estão entendendo? Como não há lógica na acusação? Pretinho, lá na frente virou neguinho. Neguinho era ele. Olha que tragédia. E de repente tem que cumprir uma pena de 17 a 30 anos. Porque não vai ser menos de 17 anos. Por um crime que absolutamente não cometeu. E que ele não pode nem falar mais do que já falou aqui, para não se comprometer lá também. A família lá é perigosa. Até eu estou com medo. Mas o meu medo não me impede de trabalhar, não. Até eu estou com medo. Mas meu medo não me impede de trabalhar. Se for para absolver um inocente, eu arrisco a minha vida. Digo a vocês de todo coração. Então, quanto tempo já aí? Quanto? Nossa Senhora. Conversa demais, né? Então, eu tenho até uma consideração final. Se sobrar tempo lá no teu, eu venho só para a leitura. Então, eu quero agradecer a atenção de Vossa Excelência. O doutor Maico vai continuar com a defesa. Mas o que a defesa pugna é que, pelo menos pela razoável dúvida que foi plantada na consciência de cada um, que absolvam. Se não estiverem convictos que ele não cometeu, mas estão pelo menos na dúvida. E na dúvida a gente não condena. Na dúvida a gente absolve. Obrigado. Bom dia. Gostaria o tempo que resta? O tempo que resta? Prossiga, você usa 8 no caso, né? Bom dia. Gostaria de pedir vênias por não fazer as saudações devidas. O tempo da defesa está exíguo. Vamos utilizar em prol da defesa do senhor Carlos Augusto. Contudo, eu reitero as saudações feitas pelo meu colega, doutor Jairo, da honra e do privilégio de estar nessa sessão plenária de hoje. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer alguns pontos importantes, principalmente o depoimento do senhor Railson. Ele disse aqui em alto bom som, vocês ouviram. O juiz perguntou, o senhor tem amizade ou inimizade, algum vínculo com o senhor Carlos Augusto? Ele disse, inimizade. Inimizade mortal. Com as palavras dele, não foi eu que disse. Eu queria chamar cada um dos senhores, Vossas Excelências, uma reflexão. Seu Leonardo, seu Josué, Dona Maria, Dona Rosa. Eu, tendo um inimigo mortal, para praticar um fato criminoso, para atentar contra a vida de alguém, chamaria essa pessoa, convidaria essa pessoa, aceitaria a ajuda dessa pessoa para matar um desafeto, um inimigo mortal. Tem lógica, faz sentido. Geralmente a pessoa chama um amigo para beber, ela não vai chamar o inimigo. Eu acredito que para praticar um ato tão bárbaro como o que foi praticado,
ele não chamaria um inimigo, um desafeto. E foi o seu Railson que disse aqui, ó. Não foi eu, não foi o doutor Jairo, não foi o Carlos Augusto. Não faz nenhum sentido. Um segundo ponto, ele disse assim, no dia, eu que matei ele. O senhor Railson disse aqui, eu matei ele porque eu vi ele saindo da minha casa com a televisão e corri, desferi os golpes. Primeiro um golpe de madeira, depois tomei o facão que estava na mão dele e desferi os demais golpes. O senhor Railson assumiu. E sequer foi punido por esse fato. Já foi explicado aqui, não compete restabelecer. Aí ele disse mais, o cara, palavras dele, não tem nada a ver. Ele disse que o seu Carlos Augusto não teria nada a ver com o fato. O autor do crime, o réu confesso do crime, disse que o seu Carlos Augusto, que aqui está, nada a ver com o fato teve. E diz mais, o nome da outra pessoa, eu não vou dizer, eu não posso dizer. Eu só imagino, como o doutor Jairo bem pontuou, que o senhor Railson não tenha dito, porque seja um amigo, eu chamaria um amigo. Se eu fosse cometer um crime de matar alguém, eu chamaria alguém, um amigo, um irmão, quem sabe, para cometer tal crime, e não um inimigo. Então, o seu Railson, sendo menor na época, ele poderia, como o Ministério Público disse, perfeitamente assumir sozinho. E até como ele disse aqui, eu estava só para defender um irmão, quem sabe, ou então um amigo. Reitero dizer. É importante os senhores, vossas excelências, se atentarem a esse fato. O senhor Carlos Augusto não conhecia a vítima. Não conhecia. O senhor Francisco Rogério. Não conhecia a sua esposa. O senhor tinha algum problema com ele? Já tinha visto ele alguma vez? Nenhum problema. Já o Totó, irmão do Railson, tinha problemas com a vítima. Inclusive foi dito aqui, mostrado, está aí, ó, na folha que vocês pegaram, que no mesmo dia do fato criminoso, ele travou luta corporal com o Totó. Eu convido a cada um de vossas excelências a fazer uma reflexão. Pegando o senhor Carlos Augusto e o senhor Totó, que aqui não se encontra. Pensem, respondam para vocês, na íntima convicção de vocês, qual dos dois teria motivos para ceifar a vida do senhor Rogério? O que não conhece, o que não tem inimizade, ou o que travou uma luta corporal horas antes e disse que daquele dia, naquele conjunto, nessa cidade de Floriano, não tinha mais espaço para os dois. Ou era um, ou era outro. É lógico. A sequência é lógica. Como disse o representante do Ministério Público, está fácil. Vossas excelências não terão dificuldade em julgar esse caso, porque os autos, as provas demonstram claramente que o senhor Carlos Augusto, infelizmente, caiu de paraquedas. Porque, como já foi dito, tem um perfil predileto do sistema penitenciário, os outros da família anterior já têm um rol vasto de crimes, de condenações, então não era mais interessante. A bola da vez seria ele. Passando a um segundo ponto, depoimento da senhora Micaela. Vejam bem, ela é esposa da vítima. Ela não é uma conhecida, ela não é uma vizinha, ela é esposa da vítima. E ela disse o seguinte, que tinha, quando chegou na sua residência, tinha sinais de arrombamento. Sinais de arrombamento. E que na frente da residência tinha uma bicicleta jogada, que ela reconheceu sendo como do Zé Pretinho. Ou seja, de uma pessoa que era um desafeto do esposo dela, que teve uma desavença 15 dias atrás, e que misteriosamente essa bicicleta aparece no dia do crime, na cena do crime, em frente à casa da vítima. Ela relata isso para a polícia e relata para outras pessoas também. É perfeitamente aceitável que quando a dona Micaela disse que tinha uma bicicleta de um desafeto na porta da sua casa e que ele era conhecido como Zé Pretinho, eu ouço isso. Eu vou chegar aqui. Fulano, disseram, a Micaela estava dizendo que tinha uma bicicleta que era do Pretinho. Ou seja, ó, vejam bem, eu disse para outra pessoa que a bicicleta era do Pretinho. A dona Micaela disse, do Zé Pretinho. A história já não está no mesmo sentido que era. Já não está na mesma cronologia. Aí a pessoa que eu contei chega para o senhor Leonardo e diz assim, olha, eu ouvi dizer que quem cometeu esse crime, que tinha uma bicicleta jogada lá na porta, foi o Neguinho.
neguinho para pretinho, algo semelhantes, induz a erro, induziria qualquer um de nós a erro. Por isso que o senhor Carlos Augusto está sentado aqui hoje no banco dos réus. Por um erro crasso, um erro de investigação. Eu sou extremamente uma pessoa que, como é que eu digo, elogio e defendo o trabalho da Polícia Civil. Estive presente lá por quase 2 anos naquela instituição trabalhando, mas a gente não pode fechar os olhos que o procedimento foi falho, que o procedimento, infelizmente, na devida vênia, foi mal feito. E que hoje estamos julgando um inocente como possível culpado de um crime que vai de 12 a 30 anos. Não é justo, senhores. Não é plausível. Eu peço que faça essa reflexão. A mesma que fizeram com o Totó. Quem tinha motivo? O seu Carlos Augusto ou o Totó? Quem tinha mais motivos naquele dia? Eu vou fazer a mesma reflexão agora com Vossas Excelências. Quem tinha mais motivo? O senhor Carlos Augusto ou o Zé Pretinho? Desafeto do seu Rogério, teve uma briga 15 dias antes, a bicicleta abandonada na frente da casa da vítima. Eu, falando por mim, não estou na cabeça de Vossas Excelências. Eu não consigo, em nenhuma das duas hipóteses, colocar como culpado desse caso. E, fazendo esse paralelo com os outros 2 citados, como o promotor disse, então está no processo, está nos autos, o nome dessas outras 2 pessoas que sequer foram investigados. O Totó chegou até a ser ouvido na delegacia. E simplesmente disse, não foi eu, foi meu irmão. Para a polícia, bastou o depoimento de um criminoso habitual, com a devida vênia, é o que está exposto, a consulta é pública. O senhor Carlos Augusto, que não tem uma condenação, ele prestou 3 depoimentos. Um na delegacia, outro em juízo, na presença do promotor e do juiz, e aqui hoje. Eu afirmo para vocês podem pegar Vossas Excelências pegar o processo e consultar. As 3 versões são idênticas. Ele não sai praticamente nada, uma coisa ou outra, pelo decurso do tempo, é normal. Então, quando forem indagados sobre a questão da materialidade, não se discute. O senhor Francisco Rogério realmente veio a óbito pelos golpes de faca e pelos golpes de madeira proferidos pelo seu Rails e outra pessoa que ele está defendendo. Não Carlos Augusto. Mas vocês vão dizer sim esse quesito. Quando for requisitado lá, se no dia 4 de maio de 2013, o senhor Francisco Rogério faleceu em decorrências de golpes de faca e de madeira, digam sim, ele faleceu. Está aí o exame cadavérico para provar isso. Passando, vai ser requisitado uma segunda pergunta, que é se o senhor Carlos Augusto concorreu de alguma maneira para a consumação desse crime. Eu não tenho dúvida. Nenhuma, porque se tivesse aqui não estaria. Como mencionou o doutor Jairo, já realizei outro júri, recentemente na cidade de Canto do Buriti, e lá eu cheguei ao conselho de sentença e pedi a condenação. Sim, o advogado pediu a condenação do seu cliente, porque realmente ele era culpado. O que a defesa ali buscava era tão somente resguardar os seus direitos e teses subsidiárias que amenizassem a sua pena. E ele foi condenado nos termos que a defesa solicitou, porque ele era culpado. Mas é que eu não consigo fazer isso. Porque se fizesse, não colocaria a minha cabeça no travesseiro para dormir em paz. Eu acredito que Vossas Excelências, se fizerem diverso disso, se responderem sim, dizendo que ele concorreu para a infração penal, que ele concorreu para o cometimento desse crime, não conseguirão dormir em paz. Porque por mais que não tenham certeza que ele não cometeu, eu garanto que o mínimo de dúvida existe na cabeça de cada um de Vossas Excelências. E na dúvida, aquele velho bordão, se diz assim, mais antes um acusado solto do que um inocente preso. Porque se assim fizessem, cometeriam 2 erros. O de condenar um inocente e de manter à solta um criminoso. Seria o que ocorreria. Então reflitam. Como promotor, como o doutor Jário já disse, Vossas Excelências não precisarão responder o porquê. É só sim ou não, com a íntima convicção imotivada. Vocês não precisam motivar. São juízes do fato. Pena, se ele vai sair daqui solto, se ele volta, quem decide é o juiz tocado, o doutor Noé. Vossas Excelências só tem um trabalho de dizer sim ou não. E nesse segundo quesito eu clamo, eu rogo a consciência de cada um de vocês, que quando forem questionados
se o senhor Carlos Augusto concorreu de alguma maneira para o fato criminoso, digam que não. Ele não concorreu. Ele nem lá estava. Só estava nas proximidades, em um bar, e torno a dizer, por motivos que não entendo, que só pode ser por querer realmente os outros já têm um histórico tão grande, esse aqui não interessa mais. Bora para o próximo. Ele caiu no banco dos réus aqui hoje. Outro ponto importante, depoimento da Nilda. Dona Nilda. A segunda testemunha aqui, a tia do Railson. Ela disse o seguinte, que conhece o Carlos, ele não reside lá no bairro, ou seja, naquela noite ele foi só realmente beber lá, soube que o Totó foi preso, Totó, irmão do Railson. Não posso confirmar que foi o Carlos Augusto. Veja bem, não posso confirmar que foi o Carlos Augusto. Ouvi dizer que foi o Railson que confessou e o Neguinho, um tal de Neguinho. Tem vários Neguinhos. Ou seja, ela não confirma, ela disse que ouviu dizer. Railson me pediu que fosse à delegacia e informasse que tinha sido ele, Railson, com um amigo. Veja bem, vocês podem até voltar à mídia se quiserem. Ela disse aqui, o Railson disse que foi ele com o quê? Com um amigo. Amigo, até coloquei em letras de forma aqui, com um amigo. E o Railson disse que é inimigo mortal do seu Carlos Augusto. Sinceramente, eu não consigo entender. Eu, até, professor, o senhor, um mestre, um querido professor, eu lhe admiro pelo brilhante trabalho que fez. Porque essa acusação é tirar leite de pedra. É você pegar o mínimo do mínimo e transformar numa brilhante sustentação, como fez o doutor Arimateia aqui. Mas isso não pode ser suficiente para que vossas excelências condenem esse rapaz a 12 a 30 anos de prisão com base em achismo, de ouvir falar, sendo que as únicas duas testemunhas ouvidas por vossas excelências nesse plenário, uma assume a autoria do fato, diz que tinha outra pessoa, mas não cita quem é, e a outra diz que ouviu dizer. Imaginem, senhor Leonardo, dona Rosa, dona Maria, dona Beatriz, um filho de vocês no banco dos réus por ouvir dizer. Poderia acontecer. Porque o sistema penal ele é cruel. Poderia acontecer. Eu hoje pela manhã, quando acordei, me deparei nessa situação. Já pensou se eu estivesse num bar, costumo sair para me divertir às vezes com meus amigos, e tivesse um homicídio ali próximo e dissesse, foi um advogado que cometeu? Um advogado de estatura tal? Ah, não, parece com aquele. E a história se espalhasse, poderia ser eu sentado aqui hoje, inocentemente. E é isso que eu clamo a cada um de vossas excelências. Não cometam essa injustiça. Se tiverem certeza, absolvam. E no mínimo de dúvida, façam a mesma coisa. Torno a dizer, mas antes um inocente, um acusado solto do que um inocente no sistema carcerário, que tem a terceira maior população do mundo. Uma cela onde eu estava conversando com ele, que é para 20, tinha 35 ontem na vereda. Condições insalubres. Seria um erro que não teria perdão. A consciência de vossas excelências não estariam limpas. Como eu chamava de dizer, as nossas mãos estariam manchadas de sangue. Seria o sangue do resto da vida do seu Carlos Augusto. Superado isso, é importante salientar que a defesa acredita veementemente na absolvição do acusado, do seu Carlos Augusto. Contudo, existe um instituto chamado plenitude de defesa, onde a gente não pode se limitar, em momento nenhum, a apresentar apenas uma tese defensiva e não trazer teses subsidiárias. Porque, como eu disse, vossas excelências julgarão com a íntima convicção e motivada. Eu não sei o que está passando na cabeça de cada um de vocês. Acredito que vão absolver o acusado. Contudo, se acatarem a tese do Ministério Público, acharem no absurdo do absurdo que faz sentido depois de tudo que foi demonstrado, vossas excelências serão quisitadas sobre duas qualificadoras, que é do meio cruel e a que impossibilitou a defesa da vítima. Pessoal, o que seria esse meio cruel? O promotor explicou de forma magnífica, aprendi com ele, inclusive. É trazer intenso sofrimento físico à vítima. Trazer intenso sofrimento físico à vítima. E ele mencionou o seguinte, que vários golpes, que foram vários golpes, né? Que quem quer ceifar a vida de uma pessoa vai lá e dá só uma facada no coração,
fininho. Eu, professor, peço vênios para discordar dessa afirmação, porque o que diz a doutrina, a jurisprudência sobre o meio cruel? Que a lei que tem que ser esse intenso sofrimento físico, mas ele não pode ser caracterizado pelo simples excesso ou pelo simples repetir de golpes. Desde que seja fundamental para a execução. O que a gente observa nos autos desse processo é que o autor não tem nem nada a ver com o seu Carlos Augusto, mas se vossas excelências atribuírem a ele, que considere que não existiu, pelo repetir, esse intenso sofrimento. Ele não foi torturado para nenhuma informação, ele não foi tentado extrair nada, não foi maltratado em termos de tipo, você enfiar uma faca e ficar rodando, dando uma pancada devagar na cabeça, outra na perna. Não, chegaram lá, quem fez, o seu Railson, outra pessoa que não foi o seu Carlos Augusto, e executaram um crime. Não de forma cruel, simplesmente para cumprir o intento criminoso. E se acharem que foi cruel, não podem atribuir a ele, porque o seu Railson aqui confessou que foi ele que deu a paulada e que desferiu os golpes de faca com o facão da vítima. Então não tem como atribuir. Tal qualificadora seria o mínimo para vossas excelências dormir tranquilo, afastar essa qualificadora de meio cruel. Ele nem praticou o crime. Imagina dizer que foi ele e por meio cruel. Seria leviano da nossa parte. Então eu rogo que quando foram inquisitados sobre agiu o seu Carlos Augusto por meio cruel quando desferiu os golpes, torno a dizer, ele nem desferiu, mas se assim acharem, que digam não. Digam não, não foi pelo meio cruel. Que é pacífico aqui, eu quero até que o tempo está bem escasso, mas enquanto eu vou falando, vocês podem ir passando esse livro aqui, onde afirma isso, que o simples repetir de golpes, isso é a doutrina de jurisprudência que afirma, não caracterizaria o meio cruel. Superado isso, uma segunda qualificadora sustentada pelo Ministério Público é de impossibilidade de defesa da vítima. Bem, vamos lá. Em que consiste essa impossibilidade? O senhor, ficou claro, o próprio promotor disse isso aqui. O senhor Francisco Rogério tentou subtrair uma televisão do seu Railson. Estava armado com um facão. A dona Micaela, esposa dele, disse no depoimento. Vocês viram no depoimento dela. Vossas excelências viram. Como eu posso afirmar que duas pessoas desarmadas, ou no máximo armada com um pedaço de madeira, porque ele correu, o Railson correu na casa da dona Maria Gaguei para pedir um facão, e ela disse que não ia dar. Como é que eu posso afirmar que uma pessoa armada com um facão não teve chance de defesa? Eu não consigo visualizar essa situação. Podia estar eu e o doutor Jário correndo atrás de uma pessoa. Se ela voltasse com um facão, não sei ele, eu correria para trás. Não faz sentido eu dizer que uma pessoa armada com um facão, que travou luta corporal, teve a sua defesa impossibilitada. Então, quando forem inquisitados, eu acredito que não serão, porque vossas excelências irão absorver o seu Carlos Augusto, porque ele não cometeu esse fato, já ficou plenamente demonstrado. Mas se porventura do acaso de socorrer, digam que não existiu essa impossibilidade de defesa da vítima. Esse mesmo livro que está passando na mão de vocês aí, uma página para frente, embaixo, na verdade, tem essa qualificadora. E aí diz o seguinte, torno a dizer, a jurisprudência, a doutrina, afirmam que quando existe prévia discussão, prévia luta corporal, se afasta a qualificadora que impossibilita a defesa da vítima, a da surpresa. Embaixo, um pouco embaixo, está marcado aí também. Ou seja, como é que, torno a dizer, não faz razoável, não se é imaginável que se condene uma pessoa com uma qualificadora de meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima com todos os elementos demonstrados a vossas excelências. Eles brigaram antes. O próprio laudo de João Caravello disse que o senhor Rogério travava que o facão era dele. O senhor Railson conseguiu tomar nessa luta. Se existiu luta anterior, não subsiste essa qualificadora. Então, quando forem inquisitados sobre elas, que afastem, que digam não. Então, quanto tempo ainda? Para finalizar, o tempo é bem escasso, a gente tinha muita coisa para falar, mas infelizmente o tempo é pouco, a gente tenta utilizar da melhor forma. Eu rogo a Deus que ilumine a cabeça de cada um de vossas excelências, que decidam com calma, com tranquilidade, se colocando na situação, imaginando que uma possível dúvida
como existe, que eu quero afirmar categoricamente para Vossas Excelências. Nesse processo, eu tenho convicção, mas o mínimo que pode estar na cabeça de Vossas Excelências é a dúvida. Se foi o seu Carlos Augusto, se foi o seu Zé Pretinho ou se foi o Totó. Eu tenho certeza que pelo menos a dúvida entre essas três pessoas de quem foi o segundo autor está na cabeça dos senhores. Está na sua cabeça, Leonardo. Está na sua cabeça, Dona Maria, do seu José, Dona Beatriz, Dona Maria, Dona Rosa, Dona do seu Josué. Está na cabeça de Vossas Excelências. Então, nessa dúvida, absolvam o seu Carlos Augusto. Não corram o risco de cometer a maior injustiça da vida de Vossas Excelências. Muito obrigado. Terminada. Doutor, encerrar aqui. Ah, tem mais. É isso. Não, pensei que você tinha terminado. Desculpe aí, doutor. Excelências, me permitam fazer apenas uma reflexão, Vossa Excelência. E para fazer essa reflexão, seu José, eu não vou usar palavras minhas, porque também não sou tão letrado, mas vou usar palavras, seu Josiel, aquele que foi um dos maiores escritores contemporâneos da literatura brasileira, Carlos Drummond de Andrade, que ele diz o seguinte: a porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa por vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava, dona Marlene, ela só conseguia atingir o perfil da meia verdade. E a sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil. E esses meios perfis não coincidiam. Arrebentaram então a porta, derrubaram a porta. Chegaram a um lugar luminoso, onde a verdade esplendia seus fogos, e era dividida em duas metades, uma diferente da outra. Chegou-se a discutir qual era a metade mais bela. Nenhuma das metades era ela inteiramente bela. E era preciso então optar. Então, cada um optou conforme o seu capricho, sua ilusão e sua miopia. Excelência, o que a defesa pede é que neste momento de profunda reflexão e de imensurável responsabilidade, que Vossas Excelências esqueçam os caprichos, as ilusões e miopias que trouxeram cada um de vós até o presente momento. Que Vossas Excelências se abstenham de julgar conforme aquilo que pensam antes ou que pensavam antes de sentar ou de ocupar estas cadeiras. Fazer justiça, seu José, é descobrir a verdade. Sem dúvida nenhuma, fazer justiça é descobrir a verdade. E descobrir a verdade não é optar pela metade mais bela, não, ataviada pelos excelentes argumentos. Porque se assim fosse, a acusação estaria em brutal vantagem. Porque o discurso propagado pelo doutor Arimatea é, sem dúvida nenhuma, de um brilhantismo incomparável. E se fosse para optarmos assim, então, pelos melhores argumentos, a defesa estaria em total desvantagem. Seja pela capacidade do representante do Ministério Público, seja pelas falhas técnicas da defesa. Mas descobrir essa verdade é impô-la no mundo dos fatos. E o que a defesa pede hoje, refletindo sobre esse poema de Carlos Drummond, é que não condenem Carlos Augusto baseado na meia-verdade contado pela acusação, mas sim que Vossas Excelências, Dona Maria, Dona Rosa, seu Josiel, seu Leonardo, Dona Marlene, a Beatriz e seu José, o que a defesa pede é que não condenem com a meia-verdade da promotoria, mas sim que o absolvam, baseado na verdade em sua integralidade, que foi aquela contada pela defesa. Muito obrigado. Queria convidar Vossa Excelência,